O que faz um homem abandonar o brilho das armas, a glória das batalhas e os prazeres da corte para se tornar um peregrino humilde, e um dos maiores santos da história? Esta é a história de Santo Inácio de Loyola, o cavaleiro que, ao ser ferido em combate, encontrou uma missão muito maior: servir ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Você já se perguntou o que significa transformar completamente a própria vida? O que leva alguém a renunciar a tudo para seguir um chamado divino? Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem, que de um soldado ambicioso, tornou-se um guerreiro da fé, fundador da Companhia de Jesus, e defensor incansável da Igreja Católica. Uma história de conversão, sacrifício e amor incondicional a Deus. Prepare-se para conhecer a jornada de Santo Inácio de Loyola, um homem que enfrentou batalhas externas e internas, e que ao vencer a si mesmo, mudou o curso da história da Igreja. Fique conosco até o final, porque esta história promete inspirar sua fé e transformar sua visão sobre o que significa viver para a glória de Deus. No ano de 1491, em um majestoso castelo no País Basco, nascia Iñigo Lopes de Loyola, o caçula de 13 irmãos de uma família nobre. Desde cedo, Iñigo demonstrava um espírito inquieto, aventureiro e ambicioso, características que moldariam sua juventude. Crescendo em um ambiente de privilégios, ele foi educado para a vida na corte e para as glórias da cavalaria. Aos 15 anos, foi enviado para servir na corte de Juan Velázquez de Cuéllar, ministro do Tesouro Real Espanhol, durante o reinado de Fernando de Aragão. Lá, Iñigo aprendeu as artes da guerra, a etiqueta da corte, e desenvolveu um gosto pela vida militar e pelos romances de cavalaria, que alimentavam seus sonhos de glória. Iñigo era um jovem apaixonado pela ideia de heroísmo. Ele desejava conquistar fama e reconhecimento, não apenas como soldado, mas como um cavaleiro exemplar, digno das histórias que tanto admirava. Sua vida parecia destinada a grandes feitos no campo de batalha, e ele se dedicava com fervor à carreira militar. No entanto, em 1521, durante a defesa de Pamplona contra os franceses, sua trajetória sofreu uma reviravolta inesperada. Em uma batalha feroz, Iñigo liderava a resistência com coragem, mas foi atingido por um tiro de canhão que esmagou sua perna direita. Gravemente ferido, ele foi levado de volta ao castelo de sua família para uma longa e dolorosa recuperação. Esse período de convalescença seria decisivo para sua transformação. Enquanto estava acamado, Iñigo buscava distração nos romances de cavalaria que tanto amava, mas para sua frustração, não havia nenhum disponível. Em vez disso, foram-lhe oferecidos 2 livros: A Vida de Cristo, de Ludolfo da Saxonia, e A Lenda Dourada, de Tiago de Voragine. Relutante no início, ele começou a lê-los por falta de opções, mas logo foi cativado pelas histórias de Jesus e dos santos. A princípio, ele imaginava-se imitando os feitos heróicos dos santos, mas com o tempo, algo mais profundo começou a acontecer. Ele percebeu que a verdadeira grandeza não estava nas batalhas terrenas, mas em servir a Deus e buscar a salvação das almas. Durante suas leituras, Iñigo começou a refletir sobre sua vida e seus objetivos. Ele se viu dividido entre os antigos sonhos de glória mundana e um novo desejo de dedicar-se a algo maior. Quando pensava em seguir os passos de Cristo e dos santos, sentia uma paz profunda e duradoura. Por outro lado, ao imaginar-se retornando à vida de cavalaria, sentia apenas vazio e insatisfação. Essa luta interior marcou o início de sua conversão. Ele começou a entender que Deus o chamava para uma missão muito maior do que qualquer conquista militar. Ao final de sua recuperação, Iñigo já não era o mesmo homem. Ele havia decidido abandonar seus antigos sonhos de glória terrena para seguir um novo chamado: tornar-se um soldado de Cristo. Essa decisão seria o primeiro passo de uma jornada que o levaria a transformar não apenas sua própria vida, mas também a história da Igreja. A convalescença de Iñigo Lopes de Loyola não foi apenas uma recuperação física, mas o início de uma profunda transformação espiritual. Durante aqueles meses de repouso forçado, ele descobriu que a verdadeira batalha não era travada no campo de guerra, mas no coração humano. Ao refletir sobre as vidas de Cristo e dos santos,
Inígo começou a perceber que sua busca por glória terrena era vazia e efêmera. Ele sentiu um chamado interior para algo muito maior: dedicar sua vida à glória de Deus e à salvação das almas. Decidido a mudar de vida, Inígo tomou uma decisão radical. Em 1522, partiu em peregrinação ao Santuário de Montserrat, um local sagrado dedicado à Virgem Maria. Lá, em um gesto simbólico e profundamente espiritual, ele deixou sua espada e armadura aos pés de Nossa Senhora, renunciando à vida de cavalaria e abraçando a humildade de um peregrino. Ele trocou suas roupas nobres por trajes simples de um mendigo e fez um voto de castidade, comprometendo-se a viver para Deus. Durante toda a noite, permaneceu em oração diante do altar, em uma vigília que simbolizava sua entrega total à vontade divina. Após sua experiência em Montserrat, Inígo seguiu para Manresa, uma pequena cidade próxima, onde viveu um período de intenso recolhimento e penitência. Ele se hospedou em um hospital para pobres, onde dedicava-se a cuidar de doentes e necessitados. No entanto, ao perceber que sua presença atraía a admiração das pessoas, decidiu retirar-se para uma gruta nos arredores da cidade, buscando o anonimato e uma vida de maior austeridade. Ali, em total isolamento, enfrentou uma batalha espiritual intensa. Foi um período de tentações, dúvidas e sofrimento, mas também de profunda comunhão com Deus. Durante seu tempo na gruta, Inígo começou a registrar suas experiências espirituais e reflexões. Ele percebeu que Deus o guiava de forma especial, e essas anotações se tornaram a base para uma das obras mais influentes da espiritualidade cristã: os exercícios espirituais. Este guia de meditação e oração foi concebido para ajudar as pessoas a discernir a vontade de Deus em suas vidas, e a crescer na fé. Os exercícios espirituais não eram apenas fruto de sua inspiração, mas também de sua própria experiência de conversão e luta interior. Apesar de sua entrega a Deus, Inígo ainda enfrentava muitas dificuldades. Ele foi acusado de heresia pela Inquisição, devido às suas práticas espirituais inovadoras e à sua pregação. No entanto, conseguiu provar sua ortodoxia e foi libertado. Esse episódio fortaleceu ainda mais sua determinação de buscar uma formação teológica sólida, para que pudesse servir a Igreja de maneira mais eficaz. Com o coração cheio de zelo missionário, Inígo decidiu peregrinar à Terra Santa, desejando caminhar nos passos de Cristo e converter os infiéis. Em 1523, ele chegou a Jerusalém, mas foi impedido de permanecer pelos franciscanos, que temiam por sua segurança devido à instabilidade política da região. De volta à Europa, ele compreendeu que sua missão exigia mais que boas intenções, que era necessário estudar e preparar-se para o serviço de Deus. Aos 33 anos, Inígo começou a estudar gramática e teologia, muitas vezes ao lado de crianças, enfrentando humilhações e privações. Ele sabia que o caminho para Deus exigia humildade e perseverança. Sua determinação era inabalável, e ele estava disposto a sacrificar tudo para cumprir o chamado divino. Foi nesse período que Inígo começou a vislumbrar a ideia de reunir outros homens com o mesmo propósito, plantando as sementes que se tornaria a companhia de Jesus. A conversão de Inígo não foi apenas uma mudança de vida, mas o início de uma missão que transformaria a história da Igreja. Após anos de estudos e amadurecimento espiritual, Inígo Lopes de Loyola, agora conhecido como Inácio, começou a atrair pessoas que compartilhavam de sua visão e desejo de servir a Deus de forma radical. Foi em Paris, onde estudava teologia e filosofia, que ele encontrou os primeiros companheiros que se uniriam a ele em sua missão. Entre eles estavam Francisco Xavier, Pedro Fabro, Afonso Bobadilla, Diogo Laínez, Afonso Salmeirão e Simão Rodrigues, homens de grande virtude e saber, que se tornariam os pilares de sua futura ordem religiosa. Em 1534, na Capela de Montmartre, em Paris, Inácio e seus 6 companheiros fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, comprometendo-se a dedicar suas vidas à maior glória de Deus. Eles decidiram peregrinar a Jerusalém para converter os infiéis, e caso isso não fosse possível, oferecer seus serviços ao Papa, colocando-se à disposição da Igreja. Esse momento marcou o início de um movimento que transformaria a história da evangelização e da educação católica. No entanto, a peregrinação a Jerusalém tornou-se inviável devido à guerra entre Veneza e o Império Otomano.
Sem desanimar, Inácio e seus companheiros dirigiram-se a Roma, onde se apresentaram ao Papa Paulo III. O pontífice, ao perceber o zelo e a preparação espiritual do grupo, sugeriu que eles permanecessem na Itália, pois ali havia muito trabalho a ser feito em defesa da fé católica. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de fundar uma nova ordem religiosa, que seria totalmente dedicada à missão de evangelizar, educar e defender a Igreja. Em 1540, o Papa Paulo III aprovou oficialmente a Companhia de Jesus. A nova ordem, conhecida como jesuítas, tinha como pilares a pobreza, a castidade e a obediência absoluta ao Papa. Diferente de outras ordens religiosas, os jesuítas não viviam em clausura, mas estavam sempre em movimento, prontos para ir aonde a Igreja mais precisasse. Eles se tornaram conhecidos como os Soldados de Cristo, dedicados a combater a heresia, promover a educação e levar o Evangelho aos confins do mundo. Inácio foi eleito o primeiro superior-geral da Companhia de Jesus, uma posição que ele aceitou apenas por obediência. Como líder, ele demonstrou uma habilidade extraordinária para organizar e inspirar seus companheiros. Ele elaborou as Constituições da Companhia de Jesus, um conjunto de regras que combinavam disciplina rigorosa com flexibilidade para adaptar-se às necessidades de cada missão. Essas constituições refletiam a espiritualidade inaciana, baseada na busca constante da vontade de Deus e no serviço ao próximo. Sob a liderança de Inácio, a Companhia de Jesus cresceu rapidamente. Os jesuítas foram enviados a toda a Europa para combater o avanço do protestantismo e revitalizar a fé católica. Eles fundaram escolas e universidades que se tornaram referência em educação, combinando excelência acadêmica com formação espiritual. A ordem também se expandiu para outros continentes, enviando missionários para a Ásia, África e América. Entre esses missionários estava São Francisco Xavier, que levou o Evangelho ao Japão e à Índia, tornando-se um dos maiores evangelizadores da história. A fundação da Companhia de Jesus foi um marco na história da Igreja. Mais do que uma ordem religiosa, ela representava um movimento dinâmico e inovador, que unia espiritualidade profunda, rigor intelectual e zelo missionário. Inácio e seus companheiros não apenas responderam aos desafios de seu tempo, mas também estabeleceram um legado que continua a inspirar a Igreja até hoje. A Companhia de Jesus tornou-se um instrumento poderoso para a renovação da fé católica, e sua influência se estende até os dias atuais. Embora Santo Inácio de Loyola desejasse ardentemente ser missionário e levar o Evangelho aos confins do mundo, a obediência ao Papa o manteve em Roma, onde ele desempenhou um papel central na coordenação das atividades da Companhia de Jesus. Longe de ser uma limitação, essa missão revelou-se essencial para o crescimento e a consolidação da ordem. Em Roma, Inácio tornou-se conhecido como o Apóstolo de Roma, dedicando-se incansavelmente à caridade, à educação e à evangelização. A vida de Inácio em Roma era marcada por uma rotina de trabalho árduo e oração intensa. Apesar de sofrer com problemas de saúde, como cirrose hepática e cálculos biliares, ele dormia apenas 4 horas por noite, reservando o restante do tempo para planejar as atividades da companhia, atender os necessitados e dedicar-se à oração. Sua cela era simples e austera, refletindo seu compromisso com a pobreza e a humildade. Ele vivia para servir, e sua vida era um testemunho vivo de abnegação e amor a Deus. Uma das principais preocupações de Inácio era a educação. Ele acreditava que a formação intelectual e espiritual era essencial para a renovação da Igreja e para a defesa da fé católica. Sob sua liderança, a Companhia de Jesus fundou escolas e universidades que combinavam excelência acadêmica com formação cristã. Esses colégios tornaram-se referência em toda a Europa e foram fundamentais para a formação de líderes católicos em um período de intensos desafios, como a Reforma Protestante. Além da educação, Inácio dedicou-se à caridade. Ele fundou orfanatos para crianças abandonadas, casas de acolhimento para mulheres em situação de risco, e hospitais para os pobres e doentes. Sua preocupação com os marginalizados da sociedade era uma expressão concreta de sua espiritualidade, que buscava encontrar Deus em todas as coisas. Ele não via distinção entre oração e ação. Para Inácio, servir ao próximo era uma forma de glorificar a Deus. Inácio também desempenhou um papel importante na revitalização da vida espiritual em Roma.
Ele promovia os exercícios espirituais como uma ferramenta poderosa para a conversão e o discernimento vocacional. Muitas pessoas, incluindo membros da nobreza e do clero, participaram de retiros espirituais organizados por ele, experimentando profundas transformações em suas vidas. Sua capacidade de guiar as almas e inspirar a fé, tornou-o uma figura respeitada e admirada em toda a cidade. Mesmo em Roma, Inácio estava profundamente conectado com os missionários da Companhia de Jesus espalhados pelo mundo. Ele mantinha uma intensa correspondência com seus companheiros, enviando orientações, encorajamentos e orações. Cada carta era escrita com cuidado e amor, refletindo sua preocupação com o bem-estar espiritual e físico de seus irmãos. Ele acompanhava de perto o progresso das missões na Ásia, África e América, celebrando as conversões e oferecendo conselhos para superar os desafios. Sob sua liderança, a Companhia de Jesus cresceu de forma extraordinária. Em menos de 2 décadas, a ordem já estava presente em diversos continentes, com centenas de membros dedicados à evangelização e à educação. Inácio via esse crescimento como uma obra de Deus, e não como fruto de seus próprios esforços. Ele frequentemente dizia: tudo para a maior glória de Deus. Apesar de sua intensa atividade, Inácio nunca perdeu de vista sua própria vida espiritual. Ele era conhecido como o homem do colóquio espiritual, pois passava longas horas em oração, conversando com Deus como um amigo íntimo. Seus olhos frequentemente se enchiam de lágrimas ao pensar na grandeza de Deus e no desejo de estar unido a Ele no céu. Essa profunda intimidade com Deus era a fonte de sua força e inspiração. Santo Inácio de Loyola morreu em 31 de julho de 1556, em sua humilde cela em Roma. Ele partiu deste mundo como viveu. Em oração, com os olhos fixos no céu e o coração cheio de amor por Deus e pela humanidade. Seu legado, no entanto, continuaria a transformar vidas por séculos, através das obras da Companhia de Jesus e da espiritualidade naciana, que convida cada cristão a buscar a vontade de Deus em todas as coisas. A morte de Santo Inácio de Loyola em 31 de julho de 1556 não foi o fim de sua missão, mas o início de um legado que continua a transformar vidas mais de 5 séculos depois. A Companhia de Jesus, fundada por ele, tornou-se uma das ordens religiosas mais influentes da história da Igreja Católica, com um impacto profundo na educação, na evangelização e na espiritualidade cristã. O lema de Inácio, para a maior glória de Deus, permanece como um chamado universal para buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Desde o início, a Companhia de Jesus destacou-se por sua abordagem inovadora e dinâmica. Enquanto outras ordens religiosas viviam em clausura, os jesuítas estavam em constante movimento, prontos para ir aonde a Igreja mais precisasse. Sob a liderança de Inácio e seus sucessores, eles se tornaram os defensores da fé católica em um período de intensos desafios, como a Reforma Protestante. Sua formação rigorosa, que combinava excelência acadêmica com disciplina espiritual, preparava-os para enfrentar qualquer situação, seja nos salões das cortes europeias ou nas selvas do Novo Mundo. A educação foi um dos pilares do legado de Santo Inácio. Ele acreditava que a formação intelectual era essencial para fortalecer a fé e promover a justiça social. Sob sua inspiração, os jesuítas fundaram escolas, colégios e universidades que se tornaram referência em todo o mundo. Hoje, a Companhia de Jesus está presente em 72 países, com mais de 850 colégios, 200 universidades e faculdades, e 2.700 centros de educação popular ligados à Fundação Fé e Alegria. Essas instituições não apenas transmitem conhecimento, mas também formam cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Além da educação, o zelo missionário dos jesuítas levou o evangelho a lugares onde ele nunca havia sido pregado. Missionários como São Francisco Xavier, um dos primeiros companheiros de Inácio, levaram a mensagem de Cristo ao Japão, à Índia e ao Sudeste Asiático, enfrentando perigos e desafios inimagináveis. No Brasil, a primeira missão jesuíta chegou em 1549, liderada por Manuel da Nóbrega, que correspondia-se frequentemente com Inácio, relatando os desafios e as conquistas no Novo Mundo. Esses missionários não apenas evangelizavam,
mas também defendiam os direitos dos povos indígenas, muitas vezes enfrentando a oposição de colonizadores. A espiritualidade inaciana, baseada nos exercícios espirituais, é outro aspecto central do legado de Santo Inácio. Este método de oração e discernimento continua a ajudar milhões de pessoas a aprofundar sua relação com Deus e a encontrar sentido em suas vidas. Os exercícios espirituais não são apenas um conjunto de práticas religiosas, mas um caminho para a transformação interior, convidando cada pessoa a encontrar Deus em todas as coisas e a viver com propósito e gratidão. O impacto de Santo Inácio também é evidente na forma como ele inspirou a Igreja a enfrentar os desafios de seu tempo. Durante o Concílio de Trento, os jesuítas desempenharam um papel crucial na reforma da Igreja, ajudando a combater os abusos e a revitalizar a fé católica. Eles também foram pioneiros no diálogo interreligioso e na promoção da justiça social, antecipando muitas das preocupações que a Igreja continua a abordar nos dias de hoje. Santo Inácio não foi apenas um líder visionário, mas também um homem profundamente humano. Ele sabia que a verdadeira santidade não está em grandes feitos, mas na fidelidade ao chamado de Deus em cada momento da vida. Sua humildade, coragem e amor incondicional por Deus e pelo próximo continuam a inspirar cristãos de todas as vocações e estados de vida. Hoje, o legado de Santo Inácio de Loyola é celebrado em todo o mundo. Suas obras, sua espiritualidade e sua visão continuam a transformar vidas e a inspirar novas gerações a buscar a maior glória de Deus. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, somos chamados a ser instrumentos do amor de Deus no mundo. E assim, a história de Santo Inácio não é apenas uma história do passado, mas um convite vivo para que cada um de nós participe da missão de Cristo. Se pudesse morrer 1000 vezes por dia, de boa vontade sofreria 1000 agonias, se com isso pudesse salvar uma só alma. Essas palavras de Santo Inácio resumem a intensidade de sua entrega a Deus. A história de Santo Inácio de Loyola não é apenas um relato de um homem que transformou sua vida. É um convite para todos nós. Sua jornada, marcada por batalhas externas e internas, nos ensina que a verdadeira conversão começa no coração e se reflete em ações concretas. Ele nos mostrou que, ao renunciar aos nossos próprios planos e nos entregarmos à vontade de Deus, podemos nos tornar instrumentos de transformação no mundo. O legado de Santo Inácio continua vivo, não apenas nas obras da Companhia de Jesus, mas em cada pessoa que busca discernir a vontade de Deus em sua vida. Sua espiritualidade, baseada nos exercícios espirituais, nos desafia a encontrar Deus em todas as coisas, a viver com propósito e a servir com amor. Ele nos lembra que a santidade não é reservada a poucos, mas é um chamado universal. Hoje, ao olharmos para a vida de Santo Inácio, somos convidados a refletir. O que Deus está nos chamando a fazer? Que batalhas precisamos enfrentar dentro de nós mesmos para seguir esse chamado? Assim como Inácio, podemos transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor, se tivermos coragem de dizer sim ao plano de Deus. Que a vida de Santo Inácio inspire você a buscar a maior glória de Deus em tudo o que fizer. E que, como ele, possamos viver com os olhos fixos no céu e os pés firmes na missão que Deus nos confiou. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários como Santo Inácio inspira você a viver sua fé. Que sua vida seja um reflexo do amor de Deus.